Olá, aqui você encontra um pouco de tudo. Neste vídeo você vai descobrir como surgiu o principal torneio de seleções de futebol do planeta, quais os maiores vencedores da competição e, claro, algumas curiosidades. A história da Copa do Mundo começa em 1930, quando a Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA, conseguiu organizar a primeira edição do torneio no Uruguai. No entanto, o desejo de realizar uma competição com diversos países era um sonho antigo da federação desde sua criação em 1904. Na década de 1920, este interesse cresceu a partir do presidente da FIFA na época, o francês Jules Rimet. Ele foi o grande responsável por convencer diversos países a comprarem a ideia. Por isso, antes mesmo do primeiro Mundial, a entidade organizou o futebol nas Olimpíadas de Verão de 1924 na França e em 1928 nos Países Baixos. A partir de então, surgiu a necessidade de realizar uma competição de futebol desvinculada com o Comitê Olímpico Internacional, responsáveis por organizar os Jogos Olímpicos. Por isso, representantes da FIFA se reuniram em 1928 em Amsterdã, na Holanda, para iniciar a história da Copa do Mundo. Eles definiram que a competição ocorreria a cada 4 anos e que a entidade responsável por organizar o torneio, ou seja, a própria FIFA, ofereceria um troféu ao campeão. Entretanto, somente no ano seguinte os dirigentes decidiram qual seria a sede da primeira edição da Copa do Mundo: o Uruguai, que havia sido campeão nas 2 últimas Olimpíadas. Assim, no dia 13 de julho de 1930, iniciou-se a primeira edição da Copa do Mundo, que contou com apenas 13 participantes: Bélgica, Romênia, Iugoslávia, França, Estados Unidos, México, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Os anfitriões foram os grandes campeões ao vencerem a Argentina na final. A segunda edição foi realizada na Itália em 1934, tendo novamente o país sede como campeão do torneio. E a terceira edição ocorreu na França em 1938, com a Itália se sagrando bicampeã. Em toda a história da Copa do Mundo, a FIFA já realizou 21 edições desde a fundação do torneio em 1930. A competição ocorre tradicionalmente a cada 4 anos e apenas em 1942 e 1946 ela não foi realizada em razão da Segunda Guerra Mundial. Logo após as 2 edições não realizadas em virtude da guerra, a competição retornou no ano de 1950 no Brasil. Em 1954, a Suíça recebeu o torneio, que na sequência ocorreu na Suécia em 1958, no Chile em 1962 e na Inglaterra em 1966. Em 1970, ano em que o Brasil venceu a Copa do Mundo pela 3ª vez na sua história, a competição ocorreu no México. 4 anos depois, a Alemanha sediou o torneio. Nos anos seguintes, a Copa do Mundo ocorreu na Argentina em 1978, na Espanha em 1982, no México em 1986, na Itália em 1990, nos Estados Unidos em 1994 e na França em 1998. Em 2002, a FIFA organizou a primeira Copa não realizada nas Américas ou na Europa. Em conjunto, os países asiáticos da Coreia do Sul e Japão sediaram o torneio vencido pelo Brasil. Em 2006, a Alemanha realizou o evento. Em 2010, foi a vez da África do Sul. O Brasil voltou a sediar uma Copa do Mundo em 2014. E a Rússia recebeu o torneio pela primeira vez em 2018. Dono de 5 títulos mundiais, o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo. A equipe verde-amarela possui 5 títulos e, não à toa,
é considerado o país do futebol, mesmo que o esporte não tenha nascido em terras tupiniquins. A seleção brasileira venceu as edições de 58, 62, 70, 94 e 2002 e foi vice em 1950 e em 1998. Logo atrás dos brasileiros estão na segunda posição entre os maiores campeões da história da Copa do Mundo a Alemanha e a Itália, com 4 títulos cada. Com 3 conquistas não há nenhuma seleção, mas com 2 títulos estão a Argentina, Uruguai e França. Os uruguaios foram os primeiros a levantarem a taça de campeão mundial em 1930, na primeira edição do torneio. Na sequência, venceram em 1950 no Brasil, no que ficou conhecido como Maracanaço, termo usado em referência à partida que decidiu aquela Copa, que terminou com a vitória uruguaia por 2-1 em pleno Maracanã, deixando desolados os brasileiros. E com apenas um título estão a Espanha e a Inglaterra. Os espanhóis venceram a Copa do Mundo pela primeira e única vez em sua história na edição de 2010. Já os ingleses ganharam em 1966 no torneio realizado na própria Inglaterra. E você sabe quais são os maiores artilheiros da Copa do Mundo? Em primeiro lugar aparece Miroslav Klose, com 16 gols. Na sequência, Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. Gerd Müller, com 14 gols. Just Fontaine, com 13 gols. E Pelé, com 12 gols. A Copa do Mundo da FIFA de 2022 será a 22ª edição do torneio e a primeira a ser realizada no Oriente Médio, no Catar. Tradicionalmente, o torneio ocorre sempre entre os meses de junho e julho, mas em virtude do forte calor do país no Oriente Médio, a competição passará para os meses de novembro e dezembro. A bola rola pela 22ª edição no dia 21 de novembro de 2022, uma segunda-feira, com 4 partidas pela primeira rodada. O grande campeão será conhecido em 18 de dezembro, um domingo, conforme ocorre na maioria das edições. E você sabe quais são as premiações dadas pela FIFA na Copa do Mundo? A premiação da Copa do Mundo sempre se alterou ao longo da história. Na última edição, em 2018, na Rússia, a FIFA distribuiu cerca de 400 milhões de dólares para os participantes. A grande campeã, a seleção francesa, ficou com 38 milhões de dólares, enquanto a Croácia faturou 28 milhões de dólares. E quem foi o jogador que mais vezes ganhou a Copa do Mundo? O rei do futebol, Pelé, é o jogador que mais vezes venceu a Copa do Mundo na história. O camisa 10 ganhou 3 edições ao longo da sua carreira, em 58, 62 e 70. Em sua primeira conquista, a ainda futura promessa do esporte tinha apenas 17 anos de idade. Até então, Pelé é o único atleta a ter 3 conquistas no Mundial.